Olá, eu sou o Luiz Felipe Siqueira e nós somos o Grupo 3, que é constituído pela Amanda, Ludmila, eu, Luiz Felipe, o Paulo Castro e o Paulo Cortes. Hoje a gente vai apresentar o nosso artigo Inovação, Sustentabilidade e Tríplice Hélice, a consolidação dos parques tecnológicos como vetores da economia digital. É muito importante a gente dizer qual foi a metodologia que a gente utilizou para poder escrever esse artigo. Nós utilizamos uma abordagem qualitativa e exploratória, partindo de uma ampla coleta de dados, de uma revisão bibliográfica e análise documental, bem como fontes secundárias, né? Artigos acadêmicos, relatórios institucionais, como da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, bem como da legislação, uma vez que a gente vai falar de alguns aspectos tributários para os data centers. A gente utilizou como referencial teórico uma análise aprofundada do conceito da tríplice hélice, do conceito das spin-offs acadêmicas e também dos parques tecnológicos e a sua importância para o desenvolvimento regional, nacional, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente com relação à tecnologia e empreendedorismo. E, por fim, a gente faz uma análise, né, considerando as métricas sobre infraestrutura, os incentivos fiscais para data center, as políticas públicas que estão para serem implantadas agora a partir de 2025 e os investimentos necessários para isso, e o exame de casos concretos, como do Parque Tecnológico de Brasília, o Parque Capital, que já abriga os data centers, como exemplo da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. A gente se encontra hoje na era digital, né? E agora a gente está numa época em que está tendo a inteligência artificial e o seu uso e desenvolvimento cada vez mais rápido e veloz. E isso gera toda uma economia do conhecimento com as organizações interligadas em rede. Isso já vem desde Manuel Castells, com seus livros desde 1999, e também a gente tem também que é necessário a gente investir cada vez mais no capital humano e com a educação contínua. Então a gente precisa de lidar, porque as pessoas como eu, por exemplo, que tem mais de 40 anos, quase 50, a gente precisa aprender a lidar com a inteligência artificial, porque senão a gente obviamente fica para trás, tanto no mercado quanto na academia. E por isso que é muito importante a gente ter os parques tecnológicos como clusters regionais de atividade de conhecimento, ou também chamado até mesmo pelo nosso professor Raoni Bano no seu livro, né, de bairros digitais, cidades e inovações, que funcionam como os parques tecnológicos para prover esse desenvolvimento regional com um polo de tecnologia. Então é importante a gente passar aqui o conceito de parque tecnológico, né? Que são complexos planejados de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotores da cultura de inovação, competitividade industrial e sinergias em pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação entre empresas, instituições científicas, tecnológicas e de inovação, bem como também com o Estado pelo conceito da tríplice hélice, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? São ambientes estratégicos para fomentar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eles não se restringem a um benefício puramente econômico, mas também englobam aspectos sociais e culturais. Né? A gente vai falar especificamente do Parque de Juiz de Fora em breve, e também tem os fatores críticos de sucesso, que é essa interligação entre governo, Estado e academia como promotor de desenvolvimento e inovação. Portanto, aqui no artigo a gente defende que os parques tecnológicos eles são a materialização desse modelo da tríplice hélice que foi cunhado pelo Hetzkovits, né, desde 2003. Ele tem outras obras que a gente cita nas nossas referências. Né? Então, por isso, a gente vai ter uma interação e cooperação integrada das três esferas, que são Estado,
né, a academia e a indústria. Então, o papel do parque tecnológico vai ser agregar toda esse círculo, né, esses círculos de poder, né, Estado, indústria, academia, para que haja uma sinergia entre eles e para que eles produzam conhecimento, produzam mão de obra qualificada e, sobretudo, que tenham uma identidade para o parque tecnológico. Então, a sinergia do Estado, no caso que a gente vai citar aqui desse artigo, é prover benefícios tributários para data center, a academia, que pode prover a mão de obra, e também, no caso do Parque de Fora, prover a estrutura física, né, do terreno e tudo mais, e a indústria, que pode se beneficiar desses polos tecnológicos, se instalarem para que isso gere uma identidade ao parque. A gente cita como exemplo o Parque de Juiz de Fora, e que ela possa gerar um processo de ganha-ganha entre todos esses entes citados. E é muito importante também, com os parques tecnológicos, que eles podem prover e fomentar as spin-offs acadêmicas. O que são isso? Né? São as empresas que são geradas dentro do ambiente universitário, e muitas vezes os pesquisadores não são bons empreendedores, então vão precisar de ajuda para a gestão, para um plano financeiro, um plano de marketing e tudo mais. E isso tudo pode ser feito dentro do ambiente do parque tecnológico. Então, havendo uma sinergia entre as empresas, a academia e o governo, para que essas empresas surjam dentro do ambiente universitário e saiam depois para o mercado, e aí vai ter que ter uns freios e contrapesos com relação à propriedade intelectual, mas isso aí já é um outro assunto que a gente não aborda aqui no nosso artigo. Tá? Então, é importante dizer que os empreendedores podem ser os próprios professores, estudantes, pesquisadores e até mesmo os técnicos da instituição. E isso tudo está amparado dentro do marco tecnológico da inovação, que é uma lei que já existe no país. E aqui a gente tem um ponto relevante do nosso texto, que é sobre os data centers. Porque os data centers, né, eles são a espinha dorsal de toda essa tecnologia que a gente utiliza. Por quê? Os data centers é onde são armazenados e processados toda essa imensidão de dados que a gente utiliza hoje em dia, seja pelas ferramentas da internet ou pelo a ampla utilização da inteligência artificial generativa nos dias de hoje. Mas isso tem custos, né? Porque são tecnologias caras, com maquinário caro, e ele gasta muita energia, então precisa ter energia renovável e limpa, e também ele vai gastar água, porque precisa de refrigerar os seus sistemas de armazenamento. Então tem uma complexidade até mesmo ambiental. Mas sem a proliferação de data centers, o Brasil vai ficar de fora do ambiente digital mundial, tendo que processar os seus dados em outro país. E o Brasil ele vem se tornando uma nova fronteira para as empresas de data centers, porque aqui se trata de um mercado em ascensão, né, que já movimenta 4,6 bilhões de dólares. O governo federal, agora em 2025, lançou um fomento para atração de investimento de até 2 trilhões de reais, né? O Brasil ele tem uma matriz energética limpa, cerca de 85%, utilizando fontes renováveis, como energia hídrica, eólica e solar, bem como a localização geográfica muito favorável, pois tem cidades como Fortaleza e outros pontos que estão perto de cabos submarinos, e que isso diminui a latência, que é um fator preponderante. Então, o Brasil já está tendo grandes investimentos no Ceará, né, até mesmo com a ByteDance, que é a dona do TikTok, no Rio de Janeiro, que está tendo também um investimento maciço, São Paulo, que é o maior setor de parque tecnológico no Brasil, claro, porque é onde se tem a maior parte das empresas, e o Rio Grande do Sul e outros locais que também já tem. E não podemos deixar de dizer do Parque Capital de Brasília, que é um parque tecnológico que tem um data center
dentro das suas dependências. E quais são os desafios nacionais, né? Primeiro é que os custos de importação dos equipamentos, que são caros, são elevados aqui no Brasil devido à nossa carga tributária. A gente também tem um problema de CAPEX, né, em comparação a outros países aqui da América Latina, como 25% mais que o Chile, 37,8% mais do que a Colômbia, e 52,6% aqui da Argentina. Lembrando que o Uruguai, que é nosso vizinho também, tem 18 zonas francas lá dentro, então isso pode atrair também empresas, né? Então a carga tributária nossa é grande e o Brasil apresentou agora o regime especial de atração de data centers no REDATA, que a gente provê investimentos aí e desoneração de cerca de 2 trilhões de reais em 10 anos. Né? Então, vai ter benefícios com a isenção e redução de impostos e também algumas contrapartidas, como o uso de energia renovável, neutralidade de carbono, eficiência hídrica, dentre outros. E por isso o nosso artigo defende que o Parque Tecnológico de Juiz de Fora é muito propício para a instalação das empresas de data center. Por quê? Né? Ele é um parque novo, ele é recente, ele carece de ter uma identidade. E a identidade do Parque Tecnológico, até mesmo pelo livro, né, Empreendedorismo Tecnológico, do professor Raoni, ele precisa ter uma identidade para que gere uma sinergia entre as empresas que estão lá instaladas e também para ter com a proximidade do ambiente universitário. Outro fator atraente é que o módulo 3 do Parque de Juiz de Fora tem uma área de 1 milhão de metros quadrados na beira da BR-040, ou seja, entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o que diminui a latência. A infraestrutura ela já está pré-licenciada e no módulo 2 está acabando de ser construída uma usina fotovoltaica, ou seja, com energia sustentável. Então isso vai ser realmente a materialização do conceito da Tríplice Hélice, depois a gente vai ter o governo federal e o municipal também cedendo terreno e incentivos fiscais tributários, a academia que vai poder prover mão de obra e as spin-offs acadêmicas, lembrando que uma das questões que a gente aborda no texto é a dificuldade de mão de obra qualificada no Brasil para os data centers, e o ambiente universitário ele é muito propício para isso, e também o setor privado, que vai se beneficiar de todo esse complexo e de uma área já pré-licenciada e com os incentivos fiscais que estão sendo oferecidos. E aí a gente conclui no artigo que os parques tecnológicos eles desempenham um papel estratégico no desenvolvimento da economia digital e da inovação aqui no Brasil. A instalação de data center, pelos motivos aqui expostos, vai ser muito importante para o Parque Tecnológico de Fora, lembrando que o Parque de Brasília já abriga data center em suas instalações, então não é uma ideia nova, é uma ideia que já está em prática aqui no Brasil. A gente está num momento muito propício, porque está tendo incentivos por via do Redata e também a gente tem incentivos de PDI, porque a CEMIG esse ano, só esse ano de 2025, está com 150 milhões para serem investidos em PDI, então nada melhor do que data center para uma empresa de energia. E também porque o ambiente universitário ele vai gerar mão de obra qualificada para as empresas de tecnologia, especial data center, e isso é carente aqui no Brasil, a gente precisa que isso seja fomentada, e é uma mão de obra mais cara, né? Então isso vai gerar uma maior economia e o desenvolvimento regional e também nacional e global com a instalação disso. E essas foram as referências que a gente utilizou. Muito obrigado pela atenção. Até mais.